Chegamos ao fim de mais uma semana de temporada regular, a penúltima semana da temporada 2019 da NFL, cara. Já temos praticamente todos os times dos playoffs definidos, mas ainda tá tendo umas tretas, times garantindo se vão jogar em casa ou não, se vão ter a primeira semana de folga ou não. Muita coisa legal pra decidir nesse finalzinho aí. E hoje a gente vai falar sobre a semana 16 que passou e o que a gente pode esperar pra semana 17 também. Se você não tá inscrito aqui no Golim Sports, a primeira coisa é se inscrever, porque estamos na campanha hashtag GolimSports50k. Estamos quase em 50 mil inscritos, eu agradeço muito a vocês por isso, tá bom? Roda a vinheta que a gente vai falar sobre a semana 16 agora, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, muito bem-vindos pessoal, fico muito feliz, a cobertura deu muito certo aqui no canal e nem pensem que ela tá chegando ao fim, a cobertura de temporada regular tá chegando ao fim, mas a cobertura de playoffs é mais maluca ainda, e eu sei que tem muita gente aí acompanhando a sua primeira temporada de NFL esse ano, fico muito feliz que vocês tenham conseguido aprender sobre o esporte por aqui e tudo mais, muito obrigado. Vamos lá então, não temos mais Thursday Night Football e depois do Monday Night Football que tivemos, não temos mais jogos de segunda-feira também. Eu vou falar pra vocês, mas na semana 17, todos os jogos são no domingo. Então acabou o jogo de sábado, de quinta, de segunda, acabou, cara, acabou. Na verdade de sábado não, porque nos playoffs é sábado e domingo. Na semana 16, a gente não teve jogo na quinta-feira. A gente começou a ter jogos no sábado, 3 jogos. Aí aquele monte de jogo no domingo normalmente e o Monday Night Football. Vamos começar então pelos jogos de sábado, começando com Texans e Buccaneers. Os Texans ganharam de 23 a 20 dos Buccaneers e agora estão 10-5, os Buccaneers 7-8. Essa vitória aí primeiro foi um jogo cheio de erro para os dois lados, vários turnovers, vários giveaways. Turnover, a diferença de turnover para giveaway se os Buccaneers pegam a bola dos Texans é turnover, os Texans dão a bola para os Buccaneers é giveaway. Isso numa jogada tipo fumble e interceptação. O Jameis Winston continua sendo super esquisito, ele fez 4 interceptações, é o líder em interceptações na temporada e o segundo lugar em passes, então para touchdown, né? E o Lamar Jackson, é claro, aqui em primeiro. Os Texans vencem a divisão com essa vitória, garantem a sua vaga nos playoffs, wild card, mas garantem a vitória da divisão também e com isso estão ali garantidos e isso é muito legal. Os Bucks, eles estão eliminados, né? Mas me deixam bem curioso pro ano que vem, porque tem peças bem interessantes. Segundo jogo do sábado, Bills e Patriots. Esperei muito esse jogo, não só por ser torcedor dos Patriots, mas porque os Bills estão muito bem esse ano. E eu tava muito curioso pra ver como é que seria esse jogo. Os Bills ganharem não me surpreenderia nada, mas quem diria? O ataque dos Patriots apareceu, cara, pela primeira vez em muito tempo. E os Patriots ganharam por 24-17 de virada em um baita jogaço. Patriots estão agora 12-3, os Bills 10-5. Com essa vitória, os Patriots garantem não só a vitória da divisão pela 11ª temporada consecutiva e a 17ª em 19 temporadas desde que o Tom Brady tá na NFL. Foi só 2002 e 2009 que não, 2008 que não. Mas não só isso, como os Patriots garantem jogar em casa, pelo menos na rodada divisional. Se for pra final de conferência contra os Ravens garantem jogar em casa porque são o primeiro seed. Isso aí é mais difícil de mudar, por enquanto tá assim. E aí o que acontece, né? Foi um jogo com um jeito de playoffs. Os dois times deram a vida, jogaram muito bem. Os Bills jogaram muito, cara. Como eu disse, o ataque dos Patriots apareceu, mas os Bills tiveram uma defesa interessante. O Josh Allen jogando bem, soltando o braço, corridas interessantes, mas deu Patriots aí, o jogo foi muito legal. O último jogo do sábado foi Rams e 49ers. Eu falei pro pessoal no Twitter, gente, esse jogo pode ser ainda melhor que Bills e Patriots. A galera falou, não, Golim, pelo amor de Deus, os 49ers vão dar um pau nos Rams, e o jogo foi incrível, cara. Os Rams deram a vida, porque era a única chance que eles tinham de ir pros playoffs, não deu certo. Vitória dos Niners aí por 34-31, no finalzinho o jogo tava 31-31, empatado, e o Robbie Gould, kicker dos Niners, fez o field goal da vitória com o relógio zerado. Com isso, 49ers 12-3 e Rams 8-7. O ataque dos Niners sofreu, os Rams foram muito bem, principalmente no começo, mas não foi suficiente. Os Niners começaram a engrenar, jogaram muito. O Jimmy Garoppolo foi sacado 6 vezes, velho, mas mesmo assim conseguiram a vitória no final. Com isso, Rams eliminados da disputa dos playoffs e 49ers assumiram a liderança da divisão e assumiram também ficaram na frente dos Seahawks por causa disso, porque os Seahawks perderam o seu jogo.
No domingo tivemos 7 jogos na faixa das 6 horas da tarde, e aí, na faixa das 3 horas da tarde, 6 horas foram 4 jogos apenas. Eu vou passar meio rápido pros jogos que não importam muito pros playoffs, mas trazendo os destaques de sempre. Os Falcons ganharam dos Jaguars 24-12, ficaram 6-9 e os Jaguars 5-10. O destaque fica para Julio Jones, né, que é o jogador que mais rápido chegou a 12.000 jardas de recepção em apenas 125 jogos. Ele passou o Jerry Rice, o lendário Jerry Rice, que tinha feito isso em 142 jogos. As duas defesas bem encardidas, os dois times fora dos playoffs. Os Ravens ganharam dos Browns, jogo da parede aqui, ó, Lamar Jackson contra Baker Mayfield. Agora eu tenho a camisa dos dois. Os Ravens ganharam por 31-15, estão 13-2, melhor desempenho da NFL, e os Browns 6-9. Com isso, Browns eliminados matematicamente, mas o jogo não foi tão fácil, cara. Os Ravens demoraram para engrenar. Uma das duas derrotas que a equipe tem, 13-2, uma delas foi contra os Browns, 40-25. O Lamar Jackson, é claro, correu que nem doido, passou que nem doido, melhor quarterback da NFL, MVP absoluto, e os Browns eliminados da briga. Os Colts ganharam dos Panthers com muita propriedade, 38-6, estão 7-8, enquanto os Panthers 5-10. Os dois times eliminados dos playoffs. O Christian McCaffrey, running back dos Panthers, correu pra caramba, bateu o recorde de recepções por um running back em uma temporada com 109 na história da NFL. O quarterback dos Panthers foi o Will Grier, que teve 3 interceptações, a situação tá difícil para Carolina. Os Colts avançavam, marcavam com facilidade, foi bem legal. Os Dolphins e Bengals fizeram o jogo dos underdogs, né? Mas não underdogs que tem chance de ganhar, underdogs ruim mesmo. Os dois times com menos de 5 vitórias, os Dolphins com a vitória de 38-35, com 4 vitórias, 11 derrotas, e os Bengals 1-14. E os Bengals conseguiram garantir a primeira escolha geral no draft do ano que vem. Vamos ver quem vai ser o próximo quarterback dos Bengals, que é a maior chance deles pegarem um quarterback, né? Aí o que acontece? Os dois quarterbacks foram muito bem nesse jogo, os dois tiveram 4 passes para touchdown cada um. Os Bengals fizeram 23 pontos no quarto quarto, eles tinham um pouco mais de 1% de chance de ganhar o jogo no quarto quarto, e eles tiveram onside kick bem sucedido, Hail Mary que deu touchdown, e conversão de 2 pontos bem sucedida para empatar o jogo, levar para prorrogação. E aí os Dolphins conseguiram ganhar com um field goal. Que tristeza, né? Steelers e Jets é um jogo mais interessante porque os Steelers precisavam ganhar para ir para os playoffs. Eu fiz um palpite de apostas lá no Apostas FC, que você pode conhecer, falando que os Jets ganhariam esse jogo. Eu acertei, cara. Os Jets e os Steelers fizeram um jogo super pegado, e os Jets ganharam por 16-10, ficando 6-9, enquanto Steelers 8-7, e nesse momento Steelers fora dos playoffs. Os Titans também perderam, mas os Steelers caíram aí de posição nesse negócio por causa de critérios de desempate. Conheça lá o vídeo que eu fiz no sábado falando sobre isso. O que acontece? Mason Rudolph e Devlin Hodges foram titulares. O Hodges teve 2 interceptações, foi bem difícil para os dois ataques engrenarem. O Sam Darnold fez um passe absolutamente maravilhoso para o Robbie Anderson, um dos grandes passes dessa semana, foi lindo mesmo. Só teve touchdown na primeira metade do jogo. Os Steelers ainda na briga lutando com os Titans, mas nesse momento fora. Os Saints ganharam de 38-28 dos Titans, estão agora 12-3, Titans 8-7, mas se você pensa que foi um jogo fácil, não foi. Os Titans começaram ganhando de 14-0, sofreram no começo, depois os Saints viraram e garantiram a vitória, mas foi tenso, cara, foi tenso. O Michael Thomas bateu o recorde de recepções por um jogador em uma temporada com 145, além do recorde que o Drew Brees tinha batido na semana passada, né? Os Titans jogaram muito bem, os dois quarterbacks fizeram 3 passes para touchdown, foi bem bacana, mas os Saints com essa vitória passaram na frente dos Seahawks, por exemplo, aí na classificação da NFC. Último jogo dessa faixa horária, Giants e Redskins. Os Redskins perderam de 41-35 para os Giants na prorrogação. Os Giants 4-11 e Redskins 3-12 em um baita jogaço. Os dois times eliminados também, mas eu vou dar uma passada aqui. Primeiro, o Dwayne Haskins estava fazendo um bom jogo, machucou, foi substituído pelo Case Keenum, que também jogou bem. O Daniel Jones foi titular, e Eli Manning, provavelmente a carreira dele, pelo menos nos Giants, já era. E teve um recorde da carreira, o Daniel Jones, de 5 passes para touchdown só nesse jogo. Saquon Barkley também jogou muito bem. O jogo foi para prorrogação, em que os Giants ganharam. Às 6 horas da tarde a gente teve 4 jogos. Os Lions perderam para os Broncos 27-17, Broncos 6-9 e Lions 3-11-1. 3 vitórias, 11 derrotas e um empate. O maior destaque desse jogo aí fica pro running back dos Broncos, Philip Lindsay, que passou das 100 jardas, foi muito bem nesse jogo. São dois times com problemas, mas são dois times daqueles
daqueles que uma off-season boa, de pegar bons jogadores, pode mudar a história, cara. Tô curioso pra ver esses dois times. Os Raiders, esse Raiders, cara, esse Raiders, muita coisa precisava acontecer pros Raiders continuarem vivos na briga, e as coisas aconteceram. Steelers precisavam perder, perderam. Titans precisavam perder, perderam. Browns precisavam perder, perderam. E com isso os Raiders ganharam dos Chargers e ainda estão na briga pelos playoffs, cara, quem diria. Ganharam de 24-17, estão 7-8, enquanto os Chargers estão 5-10. O Derek Carr foi muito bem, fez um touchdown corrido, um touchdown passado, a defesa jogou muito, e na semana que vem, se os Steelers e os Titans perderem de novo e os Raiders ganharem, os Raiders vão para os playoffs nessa posição de wild card. Olha que bizarro. Outro jogo muito importante para playoffs, pelo menos para esses dois times, Cowboys e Eagles. Os Eagles seguraram muito bem os Cowboys e ganharam por 17-9. Eagles agora 8-7, Cowboys 7-8, e com isso os Eagles passaram a posição e ficaram em primeiro lugar na NFC East e estão nos playoffs nesse momento. Os Cowboys estão fora e os Cowboys são o único time nesse momento que ainda podem entrar nos playoffs nessa conferência, na NFC. Se os Eagles perderem na semana que vem, dependendo da matemática ali, as coisas ainda podem mudar. E a verdade é que nesse jogo os Cowboys não conseguiram fazer nada, cara. Os Eagles foram muito bem, apesar de também terem tido dificuldade de atacar, mas foram melhores. E eu preciso dar um foco que eu não dei na semana passada pro Miles Sanders. Cara, os Eagles têm excelentes running backs nesses últimos anos, mas o Miles Sanders, meu Deus, ele tá indo muito bem. O último jogo dessa faixa horária foi Cardinals e Seahawks, que foi o upset da temporada, o jogo zebra da semana, com certeza. Os Cardinals ganharam do Seahawks, mas ganharam bem, cara, 27-13, estão 5-9-1, obviamente eliminados, e os Seahawks 11-4, essa derrota foi muito ruim pro Seahawks. Eles ainda podem ficar em primeiros na divisão, com uma vitória contra os 49ers na semana que vem. Esse jogo vai ser demais na semana que vem, eu vou falar dele daqui a pouco pra vocês, mas vamos falar desse jogo. Kyler Murray jogou muito, saiu machucado. Entrou Brett Hundley, que já foi reserva nos Packers e tudo mais, e o cara parecia que era o Kyler Murray, correu que nem um desgraçado, foi muito bem e garantiu a vitória pros Cardinals. Curioso demais pros Cardinals no ano que vem, cara. Esse ano, com várias reestruturações, já fizeram uma temporada bem interessante, tô bem curioso pra ver como é que vai ser ano que vem. Os Seahawks fizeram um jogo ruim, e esse jogo ruim pesa muito pros playoffs. Eu tô muito curioso pra ver outros times que enfrentarem os Seahawks explorando essas falhas aí. Os Seahawks cederam o maior número de jardas corridas num jogo desde 2010, o que foi bem pesado, e eu tô curioso pra ver a semana que vem 49ers e Seahawks. O domingo de NFL acabou com o Sunday Night Football entre Chiefs e Bears, e foi um monólogo, a verdade é essa, cara. A gente sempre fala que os Bears têm uma baita defesa, os Chiefs têm um baita ataque, mas o inverso não é tão bom assim. E aí o que acontece, né? Os Chiefs têm uma peça chamada Patrick Mahomes, que foi muito importante nesse jogo, ele fez ótimas jogadas e conseguiu pontuar. Os Bears, com Mitchell Trubisky no ataque, foram bem ruins, né? Muita gente fala pra mim, Golinho, você pega pesado com o Mitchell Trubisky, ele não é tão ruim assim. Eu não gosto de dois quarterbacks da NFL, Mitchell Trubisky e Kirk Cousins. Não quer dizer que os técnicos não tenham o mérito de achar situações para deixar eles melhores, mas quando eles precisam se impor, a pressão ser depositada sobre eles, eles acabam não indo tão bem assim. O Mitchell Trubisky acabou tendo problemas, e não só com ele, cara, running backs e jogadores ali do seu ataque que tiveram drops e tudo mais. Com isso os Bears não conseguiram atacar. Mas eu digo isso porque aconteceu o mesmo na segunda-feira com o último Monday Night Football da temporada, Packers e Vikings. Os Packers venceram 23-10 em um jogo em que as duas defesas foram muito bem. Foi um domínio absoluto. Pra vocês terem uma ideia, os Vikings tiveram 7 first downs na partida. É o menor número desde a década de 70 pros Vikings. E aí, pra mim, volta a mesma coisa. O Kirk Cousins foi colocado numa situação em que os screens e os play actions não eram suficientes. E quando ele precisava mostrar, assim, uma situação, um talento mesmo, isso não aconteceu, cara, isso não aconteceu. Os Vikings não conseguiram pontuar, os Packers abriram, teve turnovers, os Packers tiveram mais turnovers que os Vikings e os Vikings não aproveitaram. Com isso, os Packers garantem a divisão, vencem a NFC Norte e estão nos playoffs, mas tranquilaços, podem até garantir a seed mais alta aí. E os Vikings com isso asseguram a seed 6 ali, tá? Então a última coisa que eu quero fazer aqui antes da gente encerrar o vídeo e falar os jogos da semana 17 é falar pra vocês como tá a situação
situação dos playoffs nesse exato momento. Os únicos times que ainda podem entrar na briga pela AFC são os Steelers e os Raiders, e pela NFC são os Cowboys. E a situação vai ser difícil, porque se os Eagles ganharem dos Giants na semana 17, já era pros Cowboys. Então os Cowboys não são donos do seu destino mais, e isso é um problema, né? Com a situação toda que rolou aí na semana 16, a única mudança que teve na AFC foi que os Titans entraram nos playoffs e os Steelers saíram. Se os Steelers e os Titans perderem na semana 17 e os Raiders ganharem, os Raiders passam, cara. Mas nesse momento os Ravens estão em primeiro seed, já garantiram playoffs, já garantiram divisão e já garantiram mando de campo também. Os Patriots garantiram divisão e playoffs, os Titans enfrentariam os Chiefs se acabasse hoje, os Bills enfrentariam os Texans. Na NFC, os 49ers estão em primeiro seed depois da derrota dos Seahawks, os Packers estão em segundo depois da vitória contra os Vikings. Nesse momento, Vikings enfrentariam os Saints e os Seahawks enfrentariam os Eagles. Semana 17, como eu falei pra vocês, todos os times jogam no domingo. Acabou o jogo de quinta, acabou o jogo de segunda-feira também. Infelizmente, o nosso Thursday e o nosso Monday Night Football acabaram. Então, só pra vocês terem uma ideia, são 13 jogos na faixa das 3 horas da tarde. Eu vou falar todos aqui pra vocês, até porque a ESPN não divulgou quais desse horário eles vão passar ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos ter Steelers e Ravens, Jets e Bills, Saints e Panthers, Browns e Bengals, Redskins e Cowboys, Packers e Lions, Titans e Texans, Colts e Jaguars, Chargers e Chiefs, Bears e Vikings, Dolphins e Patriots, Eagles e Giants, Falcons e Bucks, Raiders e Broncos, Cardinals e Rams e eu tô ficando maluco, porque eu já passei dos jogos da 3 horas da tarde há muito tempo. Às 6 horas da tarde, Raiders e Broncos e Cardinals e Rams. São 2 jogos na faixa das 6 horas da tarde. E aí, pra fechar a temporada regular da NFL, podemos ter um dos melhores jogos da temporada. No Sunday Night Football, 49ers e Seahawks se enfrentam pra ver quem vai ter a vantagem de jogar em casa e quem vai ficar em primeiro na divisão, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito a todos que acompanharam até aqui, a todos que assistiram até aqui. Semana que vem tem o último vídeo de destaque da temporada regular, mas não se preocupem que tem muita coisa bacana pra acontecer em janeiro e fevereiro com o Super Bowl 54. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí embaixo, dê um gostei aí embaixo também, e a gente se vê no próximo. Me siga nas redes sociais, eu sempre esqueço disso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!